Salve, salve, habitantes! Seja bem-vindo e aproveite esse conteúdo. Cast. Galera, hoje estamos recebendo aqui conosco um convidado muitíssimo especial. Para entrevistar esse convidado de hoje, está comigo a minha fiel escudeira, minha parceira, Jaque Machado. Boa noite, Jaque Machado. Em nome do caos, da loucura e da insanidade. É isso aí, Diogo, a gente vai bater esse papo maneiro e falar de arte. É uma coisa que eu amo do fundo do meu coração. Estamos aqui, espero que vocês se contaminem com toda essa loucura, toda essa insanidade. Tá tranquilo, mano. Começou bem, eu adoro isso, eu adoro essa energia. E hoje está conosco, seja bem-vindo, Lobo Loz, boa noite. Boa noite a todos, boa noite aos habitantes, boa noite Diogo, boa noite Jaque. E puxa a cadeira e senta no chão, como eu digo, né? Vamos falar sobre arte, vamos falar sobre RPG, vamos falar sobre essa jornada maravilhosa que existe nesse meio, e é nóis. O nosso tema vai ser o quê? Arte, ilustração, processo criativo, e tudo isso conversando com um profissional da área que lançou várias coisas aí nos últimos 2 anos. Ele tá aqui para explicar essa trajetória, explicar o processo criativo e como isso funciona. O nosso convidado nada mais é do que professor de arte, ilustrador profissional. E pra gente começar esse papo, quem é o Lobo Loz? Lobo Loz. Bom, você já deu spoiler, eu sou professor de desenho digital, eu sou ilustrador profissional, tanto de RPG, quadrinhos, né, design gráfico. Eu sou entusiasta de Velho Oeste, vou falando sobre Velho Oeste aí nas redes. Eu sou criador de conteúdo com o Garage Saloon, que é o meu estúdio de produção, principalmente as lives que existem na Trovo. Cara, se eu não tô fazendo live, se eu não tô nas redes falando uma pá de abobrinha, eu tô na estrada andando de moto pra cima e pra baixo, então vocês me encontram em alguma cidade aí. Velho, você falou que você gosta de Velho Oeste, né? Na minha infância eu lia muito Tex. Cara, é classiqueira demais. É uma porta de entrada muito boa pra galera, assim, sabe? Tipo, é a mesma coisa do Bom e Mal e Feio voltado pro gráfico, assim, pra quadrinho. É uma porta de entrada muito boa. Começou bem. E da onde vem esse lance de você gostar de Velho Oeste? Pô, primeiro foi engraçado que eu tava falando isso agora há pouco, porque eu tô com o TikTok, meu TikTok é só voltado a Velho Oeste, né? Então, quando eu era criança, eu via os filmes com meus pais, e eu gostava muito dos filmes, né? E eu assistia principalmente os filmes de White Spaghetti. Então era o Clint Eastwood, então era a musiquinha lá do Bom, Mal e Feio. Só que eu fui mesmo pegar de gostar mesmo, eu já tava na minha juventude, assim, tipo, meus 20 e poucos anos. Que não me julguem agora, tá? Quem estiver escutando, não me julguem. Mas teve uma época que eu gostava muito de Matanza. Então, no começo da carreira deles, eles eram country hardcore. Então tinha muita coisa voltada a faroeste. Nossa, aquilo lá deu um switch na minha cabeça que eu pirei. Aí eu comecei a pesquisar, comecei a ler. E aí foi desde do faroeste folclórico, sabe? Cultural, aquela coisa do filme, bang bang, duelo, até a parte histórica. Comecei a estudar, comecei a pesquisar algumas coisas mais. E hoje eu tô aí, tipo, sei lá, um palestrinha de Velho Oeste. Não comece a falar de Velho Oeste comigo, porque eu sou palestrinha mesmo, então, né, não me dê corda. Não, cara, é sensacional, porque Velho Oeste é uma coisa que hoje em dia o povo... Eu não vou dizer que o povo não gosta, eu vou dizer que o povo esqueceu. Uma grande parte da galera esqueceu que o Velho Oeste existe, que é uma história rica norte-americana aí. O que eu acho muito louco do Velho Oeste é que ele nunca é realmente esquecido, ele sempre dá um revamp, saca? Ele sempre dá uma ressuscitada de tempos em tempos. Então você tinha, sei lá, uma galera lendo sobre romance barato no começo da década de 20. Aí depois disso você teve os filmes da década de 50. Depois disso você teve o West Spaghetti da década de 60. Depois disso, em 2000, houve uma nova revitalização. Então sempre tá voltando o Velho Oeste. Ele nunca é realmente esquecido, porque ele é, que nem você falou, ele é muito rico e ele é um período muito curto com muita coisa acontecendo, saca? Então, tipo assim, uns conflitos, ponto zip, saca? Onde tá tudo muito agrupado
agrupado em uma mesma época, coisa de, tipo, sei lá, 100 anos de conflito, nem 100 anos de conflito, né? Se a gente for colocar, tipo, o Velho Oeste folclórico mesmo, é depois da Guerra Civil, 1865 até 1890, 1910 no máximo. Então é poucas décadas de muito conflito pra poder criar coisas. Cara, conflito.zip foi ótimo, mano. Putz, esse é um termo que eu vou usar um dia, tá? Eu acabei de anotar. Mas, cara, no meio dessa loucura de Velho Oeste, de desenho, onde que o Lobulosa encontrou RPG, mano? É uma história que eu tenho no meu coração porque ela é muito nostálgica em relação a... Foi aonde eu encontrei um grupo de amigos, que nós somos amigos até hoje, são padrinhos do meu casamento, sabe? Tipo, a gente tá mais de 20 anos juntos. Então, eu era esse adolescente, sabe? Eu acho que eu tinha acabado de me formar no ensino médio. Eu tava, tipo, sei lá, 17, 18 anos. E eu encontrei esse grupo de amigos e o primeiro livro que eu peguei na mão foi o Guia do Sabá. Eu sou de Minas, né? Então eu sou de BH. E em Minas, na década de 90, graças àquele acontecimento de Ouro Preto, sempre houve um estigma muito grande, sabe? Tipo, em Minas em relação ao RPG. E aí o primeiro livro que eu pego é o do Sabá e eu falei, essa porra é do diabo mesmo. Mas aí essa galera, a gente era tão próximo que eu falei, beleza, eu vou dar uma chance e vou ver de qual é que é. Aí acabou. Tô aí até hoje. Desde 2002, 2003 foi minha primeira sessão e eu tô aí até hoje. E daí você nunca mais voltou. Nunca mais, nunca... E o engraçado é que jogar... Eu joguei pouco, mas eu sempre acompanhei RPG, sabe? Eu sempre acompanhei a parte editorial, eu sempre acompanhei sistemas que eu gostava muito. A partir de 2010, eu comecei a acompanhar muito a cena indie. Foi muito ver as novas maneiras coletivas de jogar, né? Umas maneiras da galera... Não existe mais o mestre e os jogadores separados. Existe uma história sendo contada de uma maneira um pouco mais coletiva. E aí, tô até hoje, vendo, jogando, criando coisas agora pra RPG. E eu me considero que eu conheci... Eu fui começar a jogar velho, né? Tipo, começar a jogar em 2002, 2003, né? Tipo, comecei bem tarde, comecei com 20 e poucos anos. E como é que o RPG te influenciou na arte? O meu pai, ele é chefe de cozinha, né? Mas ele sempre teve muita vontade, ele sempre foi muito criativo, então ele sempre pintou em casa, sabe? Tipo, sempre fez arte em casa, e eu sempre acompanhei isso, né? Então eu sempre, tipo, tive um pouco dessa veia, né, de casa. O que o RPG ajudou muito é que grande parte das minhas referências artísticas veio do Pavio Aceso, lá no comecinho do RPG, que foi com o Vampira Máscara, que aí é uma das minhas inspirações, né, o Team Best Street. Então eu fui começar a ver essa galera e ver como é que funciona tanto a parte sequencial de quadrinho, quanto a parte de você colocar uma ênfase de cena, por exemplo. Então, pô, quando você pega o livro do terceira edição do Vampiro, né, que por sinal eu odeio essa edição do Vampiro, desculpa aí galera, né, é uma das piores. Mas e o podcast do Lobulosa ia virar V3 contra V5 e 3, 2, 1. Acabou. Eu achei pertinente falar isso. Mas... Mas independente de sistema ou não, o livro ele é muito bem feito no sentido de ele sabe o que ele quer mostrar, sabe? E assim, a arte ajuda muito isso. Você vira as páginas e você está falando de algum conflito, ele mostra uma cena de conflito muito impactante. Você está falando de um personagem, ele tem uma parte, sabe? Tipo, um desenho que mostre isso. Isso pra mim sempre foi muito legal no RPG, porque os livros sempre mostram isso. Tanto que eu pulava todas as páginas do começo, quando eu abri um livro pela primeira vez, e eu já ia direto pra classe, eu já ia direto pra clã, eu já ia direto pras coisas específicas de criação de personagem, porque bater no olho você já consegue ver se o livro funciona ou não na parte artística, sabe? Com certeza. E sua jornada dentro das ilustrações, ela começou logo nesse start junto com a RPG também, ou você já começou a trabalhar com desenho e ilustração antes disso? O que acontece? Eu comecei a trabalhar profissionalmente com ilustração, com arte, foi a partir de 2014 dando aula. Mas eu sempre desenhei, né? Eu sempre fiz curso, eu sempre desenhei. Então, por exemplo, eu viajei uma par de vezes, né? Tipo, viajei umas 2 vezes pra fora. Nada glamouroso, trabalhei, né, irregular, fui de turista e acabei ficando. Então eu trabalhava de panfleteiro, lava-prato, mas eu sempre fazia uns rabiscos ou outro, tanto que na Inglaterra eu cheguei a fazer artes pra capa, arte de celular, pra Virgin, por exemplo, saca? Então, eu sempre tava trabalhando com alguma coisa relacionada à arte, mas não era o meu ganha-pão, né? Só foi ser meu ganha-pão a partir de 2014. E nem foi por causa do RPG, nem do quadrinho, foi mais
mais uma questão, tipo assim, eu tava fazendo um curso numa escola de arte, e aí teve uma oportunidade de começar a fazer estágio da aula. Eu falei, beleza, vamos lá. Na época eu trabalhava de segurança privada, sabe? Tipo, eu trabalhava de guarda-costas. Pra galera que tá escutando, nunca desiste dos seus sonhos, tá? Eventualmente uma parada certa aí. Se vocês tiverem muita, né, bater na mesma tecla sempre, vocês, né, chegam em algum lugar. Porque eu já fui uma pá de coisa e, como eu falei, em 2014 eu tava indo pros meus 30 anos, e aí eu fui começar a ser realmente ilustrador profissional nessa época. E foi a partir daí, foi a partir de começar a dar aula, né? E aí a partir da aula eu comecei a criar quadrinho, comecei a efetivamente criar coisas relacionadas a entretenimento. E aí o RPG junto disso. Em qual momento que você profissionalizou seu hobby? Como que aconteceu essa fusão, assim, que você teve o tino e falou, pô, não, vou fazer ilustração para livros de RPG e vou investir nisso? É uma jornada muito louca, porque eu falo que hoje eu trabalho exclusivamente com ilustração, né? Então eu falo que sou ilustrador profissional, porque eu não trabalho numa agência, eu não trabalho em nada, a não ser nas minhas produções do Garage Saloon. Garage Saloon é minha empresa. Tudo começou mesmo a partir do momento que eu comecei a dar aula, e aí eu fiquei fiquei uns 3, 4 anos dando aula, mas a partir do momento que eu pedi o desligamento da empresa, eu falei, não, eu vou investir no meu trabalho, porque eu consegui uns contatos muito bons, eu consegui uma comunidade muito boa com os alunos e tudo, e foi em 2017 que eu efetivamente comecei a trabalhar com essa questão, com o meu trabalho, com minhas ilustrações, com minhas produções. E o primeiro que foi, não é nem um trabalho remunerado, foi a adaptação do mundo de The Witcher para Old Dragon, que é um sistema D20 nacional. Eu lancei esse sistema, eu escrevi ele e eu ilustrei ele todo. Ele tá disponível no Dungeonist de graça. Eu lancei ele em fevereiro de 2018 e foi a partir desse suplemento que eu comecei efetivamente a trabalhar com arte para RPG. E foi isso que me abriu as portas. Você teve uma trajetória que você saiu de um sonho e concretizou ele, né? Transformando isso num ganha-pão hoje, numa coisa que te sustenta e que tá dando certo. Porra, então, assim, tá dando certo no Brasil de 2022, né? Então, assim, eu acredito que um dos mais... Eu sempre me permito dar uns tapinhas nas costas de falar assim, cara, você tá conseguindo sobreviver disso no Brasil de 2022. Porque é uma jornada muito louca, é uma jornada que você sempre tem que estar aqui, assim, que nem com vocês, sabe? Tipo, eu sempre tenho que estar falando, eu sempre tenho que estar mostrando, eu sempre tenho que estar reinventando algumas coisas, e essa jornada é muito louca, porque em 2017, quando eu comecei a fazer as ilustrações, eu comecei a efetivamente co-criar o meu quadrinho autoral, junto com um parceiro meu, Alessio. Ele é roteirista, eu sou ilustrador. A gente fez esse quadrinho autoral e em 2018 a gente lançou ele físico no FIC de 2018, né? E foi com o nosso próprio dinheiro e tal, a gente bancou as impressões e assim, foi dentro da nossa bolha, foi um sucesso, sabe? Tipo, a galera curtiu, é um quadrinho que não tem muita pretensão, é um quadrinho divertido, 48 páginas, ele tem modéstia à parte, a arte é boa, a história é muito boa e a gente falou, pô, vamos investir nisso. Fizemos um financiamento coletivo pra segunda edição, porque como a gente já tinha uma base de apoiadores, né, de galera que curtia o quadrinho, eles apoiaram o segundo volume, a gente lançou ele no CCXP de 2019, né, e aí a ideia era sempre ir em evento, né, a gente tava junto em evento, já fomos pra Sorocaba, já fomos pra Araraquara, Curitiba, e a gente foi nos eventos, e aí foi depois da pandemia que aí, de novo, tive que sentar e reinventar sobre como seria o 2020 com a pandemia, e aí a gente tava até conversando sobre como o meio digital abriu as portas para que as pessoas consumissem mais RPG digital, sessões de RPG. Foi até engraçado, porque o consumo aumentou e houve uma necessidade da galera, eu vou lançar uma grande aspas aqui agora, tá? Porque eu não tenho uma outra palavra que tá me vindo na mente, profissionalizar um pouco mais a questão das streams. Então você teve streams com muito mais produção, né? E com isso foi a questão visual. Então a galera quis ilustrações de personagem, ilustrações de asset, cenário, queria um busto, então isso aumentou demais o leque do meu trabalho, tá? E foi aí que realmente pautou, assim, Garage Saloon é um estúdio de produção voltado pra RPG, isso me abriu as portas pras editoras, né, tipo, eu fiz uma ilustração pro livro Contra o Abismo, do Forged Darkness, da Retropunk Publicações, me rendeu diversas parcerias com a Retropunk, né, então quando eles lançaram o Deadlands, graças àquela parada que eu sou entusiasta de Velho Oeste, eu escrevi arte
artigos pra eles por conta do lançamento do Deadlands. Nós temos sessão de stream do Deadlands também no Garage Saloon. Então, assim, houve uma grande necessidade da galera ter coisas visuais pra mostrar nas streams, e isso abriu as portas demais, não só pra mim, mas diversos outros artistas também, né, que acabaram, né, fazendo essas produções e mostrando. E em 2021 eu lancei o Crônica de São Paulo, que foi a minha produção pessoal de cenário pra V5. É um cenário de suplemento de cenário pra 5ª edição do Vampiro à Máscara, aonde basicamente o mundo é magenta. Então todo mundo conhece o Crônica de São Paulo por conta do estilo de magenta, e isso de novo ajudou a consolidar mais a questão de quem é Lobo Loz no meio de RPG, porque graças a essas ilustrações, o pessoal do Mundo das Trevas, né, na live do Mundo das Trevas, tanto no Vamptober 2021 e 2020 e 2021, eles pegaram ilustrações minhas pra mostrar em live. Isso me deu notoriedade com a galera lá de fora. Então, tipo, fazer os suplementos de algum pessoal que trabalha com Storyteller Vaults. Então, existe sempre eventos do Garage Saloon que a galera espera. Então, todo mundo tá esperando que em outubro tenha alguma coisa voltada ao Inktober específico, ou vai ser de vampiro, ou qualquer outra coisa que eu possa fazer daqui pra frente. Então, assim, foi essa jornada de como o hobby, o RPG e o meu trabalho de ilustrador, eles se juntaram pra poder fazer essa mescla que hoje é o Garage Saloon. Todo o trabalho que eu faço, ele carrega eu vou ser muito agora romântico agora, né, na parte da arte, mas ele carrega uma parte dessa jornada, né? Então, quem vai lá e pega uma recompensa do apoio, ele recebe grande parte da onde eu cheguei, da onde eu vim, aonde eu estou. Então, a galera, quando me contrata, normalmente quando eu faço uma commission pro cliente, eu pego o briefing dele, e dependendo de como é que é o briefing, eu coloco, às vezes, mais coisa do que o cliente requisitou, porque existe uma grande quantidade, uma carga muito grande de experiência que você tem, que você coloca, que às vezes as pessoas não esperam. A galera normalmente olha e fala, cara, acho que eu fiz um trabalho pra um cliente que ele pediu um Tremere, e ele falou do Tremere dele e tal, né? E o mais legal é que quando eu tava desenhando, eu tava tentando imaginar como é que era esse Tremere, tava tentando imaginar como é que ele era dentro do contexto que o cliente me entregou. E aí eu coloquei, tipo, uma tatuagem nele. Eu achei, falei, cara, porra, esse cara poderia ter uma tatuagem porque ele é um dos Tremeres descolados que eu recebi e tal. E acabou que, tipo, o cliente gostou, curtiu pra caramba. E não tava no meio, saca? Então isso é uma coisa que sempre eu levo pra mim, de colocar um pouco da minha jornada dentro daquilo. Então nunca vai ser só desenha pra mim um busto, saca? É sobre isso que eu ia te perguntar. Era sobre como tu carrega a tua identidade pra dentro dos desenhos. Mas aí eu quero continuar te perguntando. Colocar identidade só não basta, né? Eu sei que tem milhões de personagens dentro da sua cabeça. Como que eles surgem? Quem eles são? Eu tento puxar, assim, depende muito quando por exemplo, eu vou falar sobre o trabalho específico, né, quando eu sou contratado. Quando eu sou contratado, a primeira coisa que eu falo pros meus clientes, beleza, você conhece meu estilo, tá? Então, o meu estilo, ele é específico daquilo. Eu tenho hoje um privilégio muito grande que as pessoas vêm para o Lobo Loz porque querem um desenho do Lobo Loz, né? Então, ninguém vem falando assim, eu quero que você desenhe uma Peppa Pig, saca? A pessoa vem pra mim e fala assim, não, eu quero que você desenhe, eu quero a Peppa Pig do Lobo Loz. Então, isso é um privilégio gigantesco de eu ter clientes que querem o meu estilo, né? Então, isso já é meio caminho andado sobre como eu carrego parte de mim pra aquela arte, sabe? De você ter uma identidade. A gente tava falando sobre o livro do Vampiro, né, das outras edições, e o livro do Vampiro sempre teve arte muito carregada de preto, né? As sombras eram muito contraste, até pra baratear mais a questão do livro, as artes eram sempre preta e branca, tal, e eu carrego muito isso hoje. Eu carrego muito de uma sombra muito carregada, a sombra ela sempre vai ser preta, e as cores, elas são muito chapadas, né? Elas são cores que possuem poucos níveis de meios tons. Isso traz aquela coisa meio quadrinho, né? Então, normalmente quem olha pra algumas ilustrações acha que é uma coisa meio The Wolf Among Us, sabe? E até o próprio Crônicas veio com isso na questão de botar o magenta como cor, né, predominante. Então, tudo isso, né, resumindo, é um fato que quando o cliente já vem, ele já vem com uma ideia de me trazer, olha, eu quero que você desenha a sua versão
questão desse trabalho. Por mais que ele não fale isso, normalmente acontece esse tipo de coisa inconsciente. Fala assim, eu quero um personagem, eu quero um malcaviano que seja, sei lá, bicheiro, sabe? Beleza, então vou fazer um malcaviano que ele é bicheiro. A partir daí, o que acontece? Eu sento e vou falar assim, de onde é que esse cara veio, sabe? Tipo, quais são as referências que eu... Tirando tudo que o cliente me dá, porque aí vai criar background de RPG, né? O cara pode vir com 20 páginas, quando o cara pode vir falando assim, ele é louro, sabe? Tipo, tá, ok. Então, vamos sentar e vamos ver o que eu consigo fazer com o que o cliente me traz. A partir daí, eu vou começando toda vez que eu começo a desenhar, eu começo a esboçar, eu penso sobre o desenho, ou sobre essa arte, é exatamente falar assim, da onde é que esse cara veio, sabe? Ele é da cidade, ele é algo rural, a vivência dele foi uma vivência mais fácil, porque tudo vai influenciar. Se for um cara que ele é mimado, ele vai ter um tipo específico de estrutura óssea do rosto que vai mostrar isso, sabe? Ele não vai ter um rosto muito firme, já vai ter detalhes mais esguios, vai ter mais curvas. Se for um personagem que ele é mais voltado à porradaria, a gente coloca mais ângulos. Então, tudo isso, até a questão de cores, ela influencia, porque se for um personagem que ele é muito ameaçador, a gente coloca cores mais que realçam mais perigo, vermelho, uma coisa mais avermelhada. Se for cores frias, vai ser cores mais voltadas pro espectro do azul, do verde, do roxo. Se for um personagem que é alegre, você pega cores mais primaveris e contrastantes. Então, tudo isso é borbulha, sabe? Tipo, você vai colocando e vai jogando, e uma das coisas que eu sempre falo com meus clientes eu encho o saco. A partir do momento que eu abro o arquivo, você vai receber mensagem minha, sabe? Você vai receber falando, olha, como é que tá aqui agora? Porque uma coisa que eu não gosto de fazer eu não gosto de refazer trabalho. Então eu faço o esboço, uma pose, eu mando pro cliente, olha, a pose tá assim. Se eu tenho uma paleta de cor, eu mando a paleta de cor pro cliente, olha, a paleta tá sendo assim. Porque se tiver alterações, elas vão ser mínimas, sabe? Elas vão ser bem mais fáceis de lidar mais pra frente. E aí surge todas essas coisas, elas surgem no meio do processo, sabe? Tipo, eu tô fazendo, e uma das coisas boas da live é exatamente isso. Eu vou falando com a galera, enquanto eu tô falando, eu tô desenhando, que é uma outra vantagem, outro dom mutante que eu tenho, de desenhar rápido e falando ao mesmo tempo. Eu agradeço as aulas. Como é que é esse teu programa? Eu faço lives diariamente lá no Garage Saloon, lá na Trovo. Eu não tenho agenda, tá? Eu sou muito caótico nesse ponto. Lobo, da onde que você tira suas inspirações e suas maiores referências? Então, a gente tava falando, acho que o primeiro delas pra RPG e pro meu estilo em geral, eu tenho dois muito específicos, que é o Tim Bradstreet, que é o ilustrador da primeira e segunda edição do Vampira Máscara, e o Sin City do Frank Miller. São duas obras que, quando eu bati o olho, eu falei, eu quero fazer isso. O que é até engraçado, porque quando eu comecei a fazer as artes pro mundo de The Witcher em 2017, eu achava que meu estilo não era um estilo voltado pra RPG. Eu achava que não ia dar certo, eu achava que era muito quadrinho. Eu entrei numa pira, numa fossa, de que eu tinha que aprender a fazer pintura digital, sabe? Se eu não fizesse pintura digital, não ia dar certo nesse ramo. Aí foram meses, assim, batendo cabeça, até que eu olhei e falei, quer saber que se foda, eu vou fazer o quadrinho que eu tenho que fazer, porque senão não vai sair. E aí acabou que, tipo, foi só uma besteira na minha cabeça, e artistas que tiverem aí, que tiver com bloqueio e batendo cabeça em coisa que murro em ponto de faca, às vezes é só você parar e respirar, tá? Para, respira, olha ao redor, às vezes você tá tão focado no funil que você não consegue sair do buraco. E aí, essas duas são as principais obras em questão do meu estilo, mas eu tenho outros artistas que me ajudam muito a crescer como artista, a desenvolver como artista, que é Mike Mignola, né? Aí já são mais voltados pros quadrinhos, né? Porque pro RPG, basicamente, o Tim Bradstreet, e agora, por último, Boraça, né? Que não é RPG, mas tá ligado aos jogos, que é do Darkest Dungeon, né? O diretor de arte do Darkest Dungeon é o Boraça, que é um artista que eu tenho no meu coração. E aí, os outros quadrinistas aí são Eduardo Risso, Marcelo Fruzin, David Cocker, nossa, são vários, Bruce Timm, sabe? São, nossa, as pessoas que trabalham, que são fenomenais, que eu sempre volto neles pra poder ter referência, sabe? Crescer como artista. Você volta neles pra poder renovar suas inspirações. Exato. E é uma coisa muito importante que eu falo tanto com meus alunos, ou pra galera que é aspirante a trabalhar com arte e tudo. Primeira coisa que tem que fazer, independente de qualquer coisa, é se encontrar, sabe? Tipo, encontra aquilo que
que flui melhor. Às vezes eu encontro muitas pessoas, ou muitos alunos, que eles almejam tanto chegar num ponto que eles não sabem que eles estão interrompendo o próprio fluxo, né? É igual eu quando eu tava lá, sei lá, querendo fazer pintura digital. Eu queria tanto fazer pintura digital que eu tava esquecendo que a minha veia artística é outra, sabe? Eu sou muito mais honesto comigo mesmo dentro do que eu faço hoje, saca? Você já chegou a ter que falar assim pra alguém e falar, pô, cara, esse não é o estilo de trabalho que eu faço? Tipo, não é o meu estilo. Pra caralho. Foi o que eu falei. Hoje eu tenho o privilégio de receber propostas de trabalho por conta do meu estilo, mas volta e meia, né, no começo sempre aparecia pessoas que falavam assim, eu tô fazendo um livro de RPG e eu quero um desenho X assado e mandavam umas referências nada a ver. Aí eu falo, cara, o tempo que eu vou gastar pra poder aprender esse estilo e aplicar ele só nesse trampo, não vai valer o seu tempo, não vai valer o meu, saca? Porque não vai fluir o fluxo. Eu trabalho dessa maneira aqui. E hoje eu já tenho uma certa abertura com a galera, às vezes quando vem alguém mais perdido, de virar e falar, cara, eu não desenho isso aqui, mas eu tenho um artista que pode te ajudar, saca? E eu indico os parceiros que nós temos, pô, Kim é um puto do artista, Michele, Cecília Reis, Alice Monstrinho, são pessoas que, porra, possuem estilos próprios e que podem sempre se encaixar no projeto certo. Então, hoje eu tenho essa né, eu sempre falo que é privilégio, porque pra mim é um privilégio gigantesco fazer isso com a minha arte, tá nessa posição aonde eu tô. Mas sempre, volta e meia sempre aparece, porque às vezes a pessoa quer uma arte do Lobo Loss, mas ela quer uma arte da cabeça dela. E aí não funciona. Eu posso dar um adendo, e aí de novo, sempre pra aspirante, artista, o meu adendo é que peguem sempre referências, sabe? Às vezes a gente acha que a gente é um artista bom, a gente é um artista foda, porque a gente desenha tudo na nossa cabeça, e não, peguem referências de tudo, de absolutamente tudo, sabe? Eu pego referência de filme, eu pego referência de série, eu converso com outros artistas, eu entro em contato com jornadas de outros artistas pra poder saber aonde eu estou e o que eu posso agregar dentro daquilo que o cliente tá querendo, saca? Porque uma das coisas que a galera normalmente não sabe que elas querem, né? Eu vou citar o Alan Moore aqui agora. O leitor, o espectador não sabe o que ele quer, né? Porque quem tem que entregar é o artista. Normalmente, quando alguém contrata um serviço, ela tem uma ideia do que ela quer, mas quem vai pegar essa ideia e colocar no papel é o artista. E grande parte disso não é só a técnica. Quando você contrata um artista, você não tá contratando ele pra poder fazer um desenho. Você tá também contratando ele pra resolver um problema. Muito do processo de trabalho é resolução de problema. Como é que eu pego uma ideia da sua cabeça e coloco ela de uma maneira que você se sinta satisfeito? Eu sei como eu fico satisfeito com meus projetos, tá na minha cabeça e eu faço. Mas com o cliente, é muito uma resolução de problema. Porque você vem com uma ideia, você não sabe como é que aquela ideia vai ficar, e quem vai resolver esse problema é o artista. E isso se dá, por mais que você tenha muita técnica, por mais que você desenhe todo santo dia, isso se dá através de muita referência, sabe? De você conseguir pegar e falar assim, beleza, eu fiz um desenho do Arcane, um dos apoios, né? Baseado em Arcane. Então, o que vai fazer o cara querer um desenho do Arcane meu e não pegar uma imagem na internet do Arcane pra poder colocar na mesa dele, sabe? E é uma resolução de problema. É uma forma de simplesmente virar pra galera e falar assim, olha, eu tenho isso aqui pra vender, sabe? Tipo, eu tenho isso aqui, a minha técnica que está à venda, ela não é só o desenho, o rabisco. Ela também é pegar o que tem na sua cabeça e botar no papel. Você falou isso agora, eu lembrei que eu vi uma entrevista com o Jodorowsky falando sobre o Incal, né? E dizia, cara, eu não sabia como é que era. Ele sonhou com um triângulo, e aí eu cheguei pro Moebius e disse, cara, é um triângulo. E o resto foi ele que fez. Mas é exatamente isso. E aí a galera, normalmente, dentro desse meio, é o que eu falo, hoje eu tenho essa jornada que me permite ter o meu preço, né? Normalmente os artistas, eles sempre tem aquela coisa de pechinchar, sempre tem aquela coisa da galera ainda ter uma ideia equivocada de como é que funciona a arte, né? Ou precificar uma arte. Um dos grandes
desses pontos de mostrar pra galera de como é que funciona isso é exatamente esse ponto de que você não tá pagando o rabisco, você não tá pagando, sabe, simplesmente eu sentar a cadeira e desenhar, porque todo mundo que me conhece, todo mundo que acompanha as lives no salão, sabe que eu desenho muito rápido. Então, assim, se você for pagar pelo meu tempo de desenho, meu tempo de rabisco, ela não é equivalente ao meu tempo de resolução de problema. O tempo que eu tô sentado, enquanto a gente tá conversando aqui, eu tenho 2 commissions pro mês de maio, que os caras me pediram, que eu tô assim, beleza, uma tem a ver com Star Wars, a outra tem a ver com Vampira Máscara. Eu tô buscando em bibliotecas mentais de como é que eu vou resolver os problemas de cada um desses clientes. E isso eu tô fazendo durante esse processo. Não tem como eu precificar isso. Não tem como eu colocar isso na pauta de uma maneira certinha, sabe? Tipo, numa nota fiscal. Cara, nesse caso que você tem esse problema, vamos supor, você tem que transportar uma coisa já conhecida, já licenciada pro seu estilo. Como que você deixa, vamos supor, vamos pegar o exemplo de Star Wars, porque eu adoro Star Wars. Como que você transporta Star Wars pro seu estilo sem perder a essência do Star Wars? Nossa, aí nós vamos falar sobre... justamente quando eu falo de referência, isso vai dar um gancho fodidaço pra essa parte. Isso vem de referência. Eu, como artista, eu sei aonde o meu estilo ele vai, até onde eu posso levar o meu estilo, e eu sei até onde é a referência do Star Wars. Eu sei o que eu preciso pegar do Star Wars, ou pelo menos eu tenho que pesquisar sobre isso, sobre pegar os elementos do Star Wars pra pessoa olhar pra essa arte e falar assim, isso aqui é do Star Wars. Ao mesmo tempo que eu tenho que agregar isso ao meu estilo. Isso se dá com referência. Isso se dá eu sentando e vendo filmes, vendo séries, estudando sobre paleta de cor que eles utilizaram, estudando sobre formas que eles utilizam. Eu vou dar só um parênteses rápido, aproveitando que a gente tá em Star Wars. Por exemplo, tem coisas muito específicas no Star Wars que é puramente visual. E eles funcionam inconscientemente no coletivo. Pega os rebeldes e pega o Império. Todo cara do Império, ele tem máscara, sabe? Tipo, Stormtroopers, os pilotos das naves, o próprio Darth Vader. Não existe um rosto por trás disso. Quando é um rosto, é um oficial, é alguém dando uma ordem, né? Então a ordem, ela é humanizada. Os rebeldes, todos eles, por mais que eles estão numa nave ou não, você vê o rosto dele, você vê os olhos deles, né? Então você humaniza eles. Então, dentro do que eu tô fazendo agora, por exemplo, quando eu tenho um contrato que eu tô fazendo um cara do Império, eu sei que isso é um peso, sabe? Eu sei que, isso já é um ponto principal da referência do original que eu preciso manter no meu estilo. Sacou como é que é? Tipo, esses pequenos pontos. E isso você só vai ver, estudando sobre certas coisas, principalmente sobre, sei lá, a questão da psicologia com os olhos e tudo, ou assistindo muito os filmes para que você possa perceber essas pequenas nuances. Você pega, por exemplo, outra coisa, a gente tava falando sobre os apoios, né, e um dos temas dos apoios passados foi o Mandalorian. O Mandalorian acabou perdendo, vai entrar numa outra votação. E como é que eu desenho algo relacionado a Mandalorian que a galera bate o olho, sabe que é do Mandalorian, ao mesmo tempo que sabe que fui eu que fiz? A primeira coisa que me vem à mente é quantos Mandalorianos teve na série, e cada um deles possuía uma característica bem comum deles, que diferenciavam entre um e outro, por mais que os elementos fossem iguais. Então aquela forjadora, né, que é como se fosse uma líder da seita dos Mandalorians, ela tem, sei lá, um cachecol de pelos, ela tem uma estrutura do capacete diferente do Mando. Outros caras, eles tinham outras formas de armadura. Isso me ajuda a pensar, de falar assim, beleza, o que eu vou fazer pra poder trabalhar numa parada do Garage Saloon minha, ao mesmo tempo que a pessoa olha e fala assim, isso é do Mandalorian, né? E são essas coisas que você consegue pegar absorvendo isso, vendo essas coisas, saca? Sensacional. O nosso tempo, ele está se esgotando, mas, Lobo... Eu queria falar sobre Faroeste, mas a gente vai ter que fazer outro podcast, eu acho, né, Lobo? Não, a gente vai ter que fazer um podcast sobre Faroeste e RPG, chamar o Lobo pra dissertar. Nossa, assim, na verdade, qualquer coisa relacionada a Faroeste me chama. Antes da gente finalizar e tudo mais, cara, eu quero agradecer imensamente ter atendido o nosso convite. Muito obrigado. Você é um cara sensacional. Meu irmão, fala pra gente onde que a gente te encontra, como que a gente te contrata, onde que o Garage Saloon tá. Né, primeiro, eu agradeço. Pô, foi sensacional. Falei para um caralho, assim, te falei muito. E pronto, eu sou o Lobo Loza, eu sou taverneiro lá no Garage Saloon. Garage
Saloon é o estúdio de produção e é as lives lá no canal da Trovo. A Trovo é a mesma coisa da Twitch, só que verde. Vocês me acham... É verdade. Vocês me acham diariamente lá, na parte da tarde. Então eu faço a tarde, o tardão, noite ou noitão dos freelas, né, de segunda a sexta. Sábado, domingo, tá eu e a Taverneira aproveitando pra poder botar as coisas em dia. Nós também no Garage Saloon, a gente possui cursos de ilustração digital. Tem os cursos da Hotmart com as videoaulas. Então tem um curso de personagem 1 que eu lancei agora há pouco tempo. Curso lá na Hotmart tem desconto de 15% a 20% para apoiadores do Saloon que forem subs lá na Trovo, ou os apoiadores no Apoia-se, e também para a população vulnerável, né, trans, pretos e indígenas, também possuem desconto. Então, se vocês quiserem, passe para frente. São videoaulas e, além disso, a galera tem um canal, um grupo no Telegram, onde a gente vai começar a colocar algumas coisinhas lá para poder... Porque eu gosto muito de dar aula e eu não tô conseguindo dar aula por conta de tempo. Mas eu quero muito juntar essa galera que adquiriu o curso pra gente poder fazer uns workshops, fazer uns planejamentos de desafios e outras coisas mais. Além disso, tem os apoios do financiamento recorrente do Saloon, que as recompensas são ilustrações minhas. Primeiro, antes disso, né, vocês me contratam por qualquer DM, se vocês me adicionar nas redes, seja Facebook, Twitter, Instagram. Se você entrar na DM, entrar em contato comigo, te mando um e-mail. Vocês me mandam um e-mail falando sobre o briefing. Eu normalmente abro commissions pro começo do mês. Esse mês de maio eu já fiz. Provavelmente eu vou abrir de novo lá pra segunda quinzena. Então, quem tiver interessado em alguma arte exclusiva, pode entrar em contato comigo pra segunda quinzena. Provavelmente eu consiga. Se não, só pra junho. Todo começo de mês eu abro as commissions. Então, quem quiser entrar em contato comigo, a gente troca ideia. E os apoia-se, como eu disse, não são artes exclusivas. São artes que variam desde R$10 até R$75 e dá direito a busto, a personagem corpo inteiro e cenários, né, tudo no meu estilo. Nós temos 2 categorias de recompensa. Tem o tema do mês, que os apoiadores escolhem entre 2 temas todo mês. Então, o mês passado foi o VG, o mês retrasado foi o Witcher, e por aí vai. É sempre dinâmico. E também tem do Crônica de São Paulo. Quem apoia do Crônica de São Paulo recebe uma imagem de NPC e o cenário dentro de Crônica de São Paulo, que você vê, acompanha pelo YouTube, tem a campanha inteira lá, né? E entra nos links, tem coisa pra caralho pra poder fazer. Meu TikTok é só voltado à curiosidade de Velho Oeste. Não tem dancinha, pessoas, é só mesmo eu falando sobre Velho Oeste. Então tem Red Dead 2, tem coisas falando sobre uma pá de coisa, só voltada a Velho Oeste. E é isso aí. Outra coisa, eu quase esqueci. Garage Saloon também tem produtos, tá? Nós temos camisetas, canecas, principalmente voltada à Crônica de São Paulo. Você acha nos links também lá no Produtos do Saloon. Essa semana nós vamos ter novidades em relação aos produtos. Então nós vamos ter mais uma linha de produtos vindo aí, né? Tudo com arte minha. No Storyteller Vaults, quem acompanha Vampiro à Máscara, no Storyteller Vaults tem o meu art pack do Vamptober de 2020, 2021. E também tem o suplemento de Crônica de São Paulo, que é o Crias da Anarquia, que eu fiz junto com o pessoal do Iniciativa, que o Meio Mundo faz parte. Beijo pro pessoal da Iniciativa, que tem lá de graça, né? Se vocês quiserem baixar, só vocês entrarem no link lá e tem todos esses produtos. Ufa! Você é o homem do merchan, hein, mano? Que é isso? Que inveja de você. Queria ter essa desenvoltura pra fazer propaganda. Pra ser artista independente é isso. Jaque Machado. Obrigado, Jaque Machado. É isso aí, minha gente. Tem Sistema X Festival. Que é isso? É um festival aqui do Meio Mundo, parecido com aquele que a gente teve o ano passado, no finalzinho, onde nós tínhamos todo domingo uma one-shot dos clãs. Agora nós vamos ter uma one-shot de sistemas. Não tá valendo Dungeons and Dragons, não tá valendo V5. O negócio aqui é ser underground. E também lá no nosso Instagram, aproveitando o pessoal preguiçoso pra caramba, vai lá no Instagram curtir os reels que a gente tá fazendo e o material que tá saindo por lá, as collabs. Tem collabs maravilhosos que inclusive estão saindo na página oficial do Vampiro à Máscara. E vão lá curtir para incentivar a gente a tá fazendo conteúdo aí para as redes sociais. Achar que não tem ninguém olhando, diz que tem, vai lá e curte. E lembrando que toda quarta
Domingo vai abrir mesa, é claro, aqui na RPG vamos seguir com ritmo normal, mas as mesas do Sistema X são abertas na quarta-feira. Então, fiquem ligados. Quem quiser achar ela, @Jaque Machado Escritora. Tem bastante conteúdo legal dessa pessoa maravilhosa que nos ajuda e é uma fábrica produtora de réus. O Meio Mundo Cast Genial. de hoje tá acabando, mas, cara, se você tem um grupo de jogadores online, porra, não tem um servidor legal pra jogar, vem pro Meio Mundo, vire um habitante, se junte a gente, seja um narrador daqui, converse conosco. Nós estamos de portas abertas para te receber, nosso Discord aí, nosso servidor está imenso de grande, gente. E o meu agradecimento vai para todos vocês que nos aguentam domingos quinzenalmente, falando e trazendo bastante conteúdo de RPG. A gente está se esforçando bastante para que o nosso hobby seja elevado um degrau acima e para que isso seja visto e lembrado por bastante gente. Daqui a pouco a gente vai começar o One Shot logo após esse podcast, tá? Fica novamente meu agradecimento ao Lobo Loz. Obrigado, Lobo. Eu agradeço demais. Nossa. Convidado a voltar sempre que você quiser, que é sua casa também. Por favor. Jaque, obrigado e vamos para o One Shot. Galera, obrigado por todos estarem aqui. Valeu, falou, até mais, boa semana.